dela. Mas já foi feito 2 ultrassons, né? Foi feito 2 ultrassons e não localiza feto, não tem feto. Então, por algum motivo, aquela bolsa interna, ela está inchando. Gravidez psicológica. Então vamos orar. Quando o André passou por aqui para falar com a gente, e deve estar correndo para ajudar, vamos apresentar essa oração em favor dela, especificamente, e da Denise para Deus completar a boa obra iniciada. Amém, queridos? E quem orou aqui na filha? Quem foi que puxou a oração? Então você vai puxar. Amém? Vem cá, querido, nos ajude. Vamos, levanta esse clamor especificamente e principalmente em favor da Bruna. Né? Principalmente em favor dela, Jesus. Paz do Senhor, amém, querido? Amém. Senhor, mais uma vez, papai, gozamos, Senhor, do livramento a qual o Senhor deu para a filha do nosso pastor, a nossa irmã Denise, Senhor. Naquele momento difícil, Senhor, o Senhor também deu calma ao nosso pastor, a tua esposa, a pastora irmã Leia, a qual chegaram ali, levaram até o hospital, Senhor, e passou ali por os exames, Senhor, e até o momento não constou nada, Senhor. E na mesma fé, papai, nós clamamos a Ti, porque cremos, Pai, que o Senhor já entrou com providência, o Senhor já entrou com cura, o Senhor já entrou com milagre, porque nós cremos no Deus que ainda faz milagre, Senhor, no Deus que tem surpresa, no Deus que muda laudo, no Deus que confunde a medicina. E aí debaixo, Pai amado, Pai querido, deste clamor, papai, desta igreja, Senhor, que nós cremos, Pai amado, que ouviremos outro relato, Senhor, da boca do nosso pastor, papai, que a tua filha, Senhor, está curada, papai, para a glória e louvor do teu nome. E da mesma forma clamamos também, Senhor, pela vida da tua serva, a nossa irmã Bruna, Senhor, a qual, Pai amado, Pai querido, está, Senhor, com aquela gestação, Senhor, psicológica, Pai. Trabalha, Pai, na mente da tua filha, trabalha, Papai amado, na mente do André, trabalha, Papai amado, de uma forma especial. Visita, Senhor, o interior da tua serva, visita, Senhor, nesta hora, e toca, Pai, com as tuas mãos, porque cremos que no teu toque a cura, no teu toque a vida, no teu toque a alimentação. Senhor, se for alguma serva, Pai, maligna, Senhor, querendo prender os pensamentos da tua filha, joga por terra, Pai, nesta noite, e dê vitória para a glória e louvor do seu nome. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos estar de pé, irmãos. Ainda de pé. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Heber. Oh, aleluia, glória. Como o pastor Dionísio lançou um desafio, eu desafiei o pastor Franciel para fazer um comentário para ele sair daqui satisfeito. Os irmãos estão de acordo? Amém. Né? Ele disse que queria ouvir, então vamos ouvir. Em nome de Jesus. Pastor Franciel. Amém, glória a Deus. Pode ser, irmãos, amém? O pastor diz que o obreiro não é pego de surpresa, né? Não. Fui surpreendido nessa noite. Só um pouquinho. Lembrando que os irmãos estão de pé. Jó 15. Confesso que não é um tema que a gente consegue falar em meia hora, tá, irmãos? Mas eu vou me esforçar aqui para fazer um resumo, tá? É só tirar. É como em cima da hora. Nós vamos fazer. Eu vou falar só sobre essas duas palavras que estão no versículo 4, no capítulo 15 do livro de Jó. Então, Jó capítulo 15, versículo 4. Como um texto sem contexto é pretexto para falar besteira, então a gente vai falar um pouquinho do contexto, tá? Mas Jó 15:4 vai dizer o seguinte:
A minha Bíblia é NVI, tá, irmãos? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Eu vou repetir. Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Amém, meus irmãos? Pode ser. Meus irmãos, o livro de Jó, sem dúvida, é considerado o livro mais antigo da Bíblia, né? Os irmãos sabem que, apesar de existir uma Bíblia em ordem cronológica, Deus abençoe. Apesar de existir uma Bíblia em ordem cronológica, é até bom que os irmãos tenham, para os irmãos entenderem melhor. A Bíblia em ordem cronológica, ela ajuda bastante a gente a entender. A nossa Bíblia comum que a gente usa, ela não está em ordem cronológica. Então, na Bíblia em ordem cronológica, o livro de Jó é o primeiro, né? Porque ele é o livro que foi escrito antes, muito antes. Alguém vai datar aí em torno de 1000 anos a 2000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Alguns estudiosos, algumas pessoas que não são crentes, e que para você estudar a Bíblia você tem que estar com o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque se você for estudar a Bíblia como um livro qualquer, você vai procurar e achar a explicação que Deus não quis dar sobre aquele texto. Então, quando a gente vai estudar um livro da Bíblia, geralmente a gente ora e pede direção a Deus para que Deus oriente a gente, né? A gente não é contra nenhum tipo de estudo, muito pelo contrário, só a favor. Mas a Bíblia não pode ser estudada como você estuda qualquer livro. A Bíblia precisa ser examinada, e esse exame da Bíblia precisa ser com oração, precisa ser buscando direção de Deus. Por isso existe alguns estudiosos que, inclusive no começo, eram até crentes, mas começaram a estudar demais e deixar o Espírito Santo de lado, porque eles dizem que o livro de Jó, essa história de Jó nem existiu. Que essa história de Jó, isso aqui é como se fosse um poema. Um poema que alguém escreveu para ilustrar algo, mas que Jó realmente não existiu. Isso é mentira, porque se a Bíblia está dizendo que Jó existiu, ele existiu. Mas, se a gente... Eu ouço os irmãos e as irmãs, a gente canta, né? Tem um hino muito bonito, se eu não me engano, acho que é dos mais antigos, né? O hino da Rosa Nascimento, não é? Tinha um hino muito bonito da Rosa Nascimento que fala sobre Jó, né? Que Jó lançou sobre a terra e adorou, falou para todo o inferno escutar, não saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Isso é muito bonito de cantar e é uma história muito bonita de você ouvir. Mas é algo que eu posso dar. Eu vou falar por mim, não vou falar pelos irmãos, não. Eu vou falar por mim nessa noite. É algo que o Franciel não suportaria viver. Não suportaria viver. Porque se você se coloca no lugar de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, que desviava do mal e que buscava agradar a Deus em todos os sentidos. Jó, ele orava e sacrificava a Deus pelos pecados que possivelmente seus filhos pudessem cometer. Ele era um homem reto, um homem íntegro, e quem dá esse testemunho, porque é muito fácil, por exemplo, eu dar o testemunho da Leda, né? Eu falar, não, a Leda é uma mulher de Deus, porque eu estou vendo a Leda aqui, não que ela não seja, tá, gente? Mas eu acho que é a melhor pessoa para nos dar a nossa capivara, como dizem aí, né? A polícia diz que puxa a capivara de alguém, né? Quem conhece a nossa capivara mesmo de verdade é Deus, né? Deus é o maior conhecedor, e é Deus que fala de Jó. Ele fala lá, Satanás, você viu lá? Viu como Jó é? Você viu a vida dele? Viu como ele se comporta? Viu como ele me agrada? Viu como ele se preocupa em me obedecer? Estou parafraseando, tá, irmãos?
E receber esse testemunho de Deus não é para qualquer um. Então Jó é um homem diferenciado. Mas vocês imaginam, se nós formos hoje, vamos trazer para a nossa época hoje, aqui não tem um exemplo, né? De um homem que seja muito rico. Você conhece um homem que seja muito rico, mas que seja muito fiel a Deus? Eu conheço vários ricos aí. Agora, ricos que são fiéis a Deus de verdade, é difícil pegar alguém para comparar com Jó. Mas vamos falar só da riqueza. Esquece um pouco a fidelidade a Deus. Vamos falar da riqueza, né? Vamos falar, por exemplo, aí de um Bill Gates da vida, que todo mundo sabe que é um homem extremamente rico, que tem dinheiro aí para bisneto, tataraneto, e todas as gerações dele nunca mais trabalharam. Tem muito dinheiro. Vamos comparar esse homem com Jó, em termos de dinheiro. Jó era o homem mais rico do Oriente, a Bíblia vai dizer. Ele era o homem mais rico. Às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente fala, mas o Jó só tinha isso. Na época, o que Jó tinha era muito. Era muito. E Jó, além de ser muito rico, ele unia duas coisas que depois Jesus vai falar, né? Jesus ele fala que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí Jesus está falando isso, ele não está falando da agulha que a gente usa para costurar, né? E nem do camelo lá no deserto com aquelas duas forcovas, né? Mas Jesus estava querendo dizer, ele diz que onde está o teu tesouro, sempre vai estar o teu coração, né? Então, por isso a dificuldade de uma pessoa que tem muita posse, ela tem muita dificuldade de reconhecer o poder de Deus, de se submeter ao senhorio de Deus. Mas com Jó era ao contrário. Jó, quanto mais ele tinha, mais ele se submetia a Deus. De repente, Jó está lá. De repente, começa a chegar algumas notícias boas para ele, né? Perdeu tudo. Aquelas ovelhas que estavam lá, foi tudo, morreu tudo, foi arrebatado. Os filhos estavam todos juntos, a casa caiu sobre eles e morreu todo mundo. E eu fico imaginando, irmãos, eu já, nessa carreira curta que eu tenho de evangelho, eu já fui em vários velórios, muitos, já perdi a conta. E velórios de crente. Quando a gente chega num velório, é muito difícil você chegar diante de uma mãe que está perdendo um filho, de um pai que está perdendo um filho, e falar: fique em paz, está tudo bem, está com Deus agora. Para a gente falar isso é muito fácil. Agora explica para um pai que está enterrando um filho, ou para uma mãe que está enterrando um filho. Eu não sei qual é a sensação, porque eu espero que Deus não permita que eu passe por isso. Porque o sentido natural é o quê? É o filho enterrar o pai, e não o pai enterrar o filho. Quando isso acontece, é muito triste. Mesmo que a gente tenha a plena certeza e a consciência de que quem a gente está perdendo está com Deus, a gente não quer perder. Seria hipocrisia, né? Um pai ou uma mãe falar amém, melhor assim. Nenhum pai ou mãe vai falar. O pai e a mãe que é o filho do lado, que é o filho com ele. E Jó não perde um filho, ele perde 10 de uma vez. Eu tenho certeza que Jó não estava ligando para a riqueza. Quando falaram para ele que você perdeu o jumento, você perdeu a ovelha, você perdeu isso, perdeu aquilo, ele não ligou. Porque o caráter que Jó tinha, o coração dele não estava pegado à riqueza. Mas quando ele ouviu que perdeu os filhos, eu tenho certeza que ele desmoronou. E eu me coloco no lugar de Jó. Na realidade, a gente nem consegue se colocar no lugar de Jó, de tamanho sofrimento que ele passou. Mas a Bíblia vai dizer que ele adorou o Senhor.
Eu fico imaginando, porque Jó, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas esse texto que eu acabei de ler para vocês é um dos amigos de Jó falando com ele, porque Jó estava numa situação deplorável, tinha perdido tudo, tinha perdido os filhos, estava doente, sobrou para Jó um caco de telha para coçar as feridas, não tinha mais nada, e tinha uma mulher do lado dele que dava bons conselhos para ele. Jó não tinha mais nada, de repente os amigos se apresentam, e aí eu quero falar um pouco sobre isso essa noite. E aí os amigos se apresentam. Eu penso assim, a Bíblia não diz, mas como Jó era um homem de muitas posses, muito dinheiro, geralmente quem tem muito dinheiro é rodeado de muitos amigos, não é? Não é assim? Ninguém quer muito ser amigo de quem é pobre, né? Quem é pobre, geralmente as pessoas não, né? Eu vou ter que ir lá na casa do Franciel, vou ter que dividir a despesa da pizza ou da janta com ele. É muito melhor a gente ir na casa de alguém que vai pagar tudo pra gente, né? Então, geralmente, quem tem mais dinheiro está sempre mais rodeado de amigo, né? Diga-se de passagem, quando você ouve, por exemplo, que o irmão está desempregado, está 1 ano já desempregado, são raras as visitas que aquele irmão vai receber na casa dele. Vai visitar ele só quem é amigo de verdade mesmo, que vai lá com ajuda, né? Geralmente a gente gosta de visitar uma casa que está muito abastada, né? Que tem muita coca, né? Macacão, né? Esse tipo de coisa assim. Mas a gente não quer muito contato com quem de alguma forma pode trazer para a gente algum tipo de problema. Mas como Jó era um camarada, entre aspas, famoso, porque para ter uma riqueza que ele tinha lá, eu tenho certeza que as pessoas de toda a circunvizinhança sabiam quem era Jó. E aí os amigos se apresentam. Eu penso, todas as vezes que eu leio a história de Jó, eu penso assim, o camarada está lá, com um caco de telha, coçando as feridas, e a mulher no ouvido dele, ó, tá vendo? Para que você foi servir esse Deus a vida toda? Tá vendo o que sobrou para você? Olha o que ele te deu. Tá vendo a sua fidelidade? Olha o resultado da tua fidelidade. Quando aparecem os amigos na história, eu penso assim, os amigos vão apoiar Jó. Levanta daí, ó. Isso aconteceu, mas Deus vai consolar o teu coração. Você vai sair dessa situação. A gente está aqui para te ajudar. Para isso serve a amigo, não é, irmão? Para ajudar. Quando eu vejo os amigos entrando na história de Jó, eu penso que vai acontecer isso. Mas a gente vê que o que acontece é justamente o oposto. Eu fico pensando, a Bíblia não vai dizer isso, mas a Bíblia me dá o direito de imaginar. Eu tenho certeza que pelo coração de Jó, Jó deve ter ajudado esses amigos aqui várias vezes. E quando Jó está naquela situação deplorável, que ninguém queria nem chegar perto de Jó, os amigos se apresentam. E aí, essa parte é uma parte boa da história de Jó, porque tem muita gente pregando isso nos nossos dias hoje, né? A parte boa da história de Jó é que existem pessoas, e isso é difundido hoje no meio evangélico, que quem realmente é fiel a Deus não passa por provação. De que quem realmente é fiel a Deus não padece com enfermidade. Que quem realmente é fiel a Deus tem que ser próspero. Como que uma pessoa que é fiel a Deus de repente perde tudo? Como que uma pessoa que é fiel a Deus de repente a vida dele começa a ir ladeira abaixo? O primeiro comentário que você ouve é alguma coisa errada deve ter aí. Eu lembro que alguém, uma certa feita, procurou a minha sogra e falou para minha sogra assim: provavelmente
essa doença que o Franciel tem aí, essas embolias pulmonares que ele tem todo ano, fica internado, esse tipo de coisa, isso aí deve ser pecado. Geralmente, quando a pessoa começa a sofrer com enfermidade, deve ser algum pecado. Eu devo ter pecado muito, viu, irmão? Quer dizer, eu devo ter pecado, não, continuo pecando bastante. Mas a culpa não é das pessoas. A culpa disso é nossa, sabia? Porque é nosso dever refutar toda mentira que é pregada aqui em cima. Aleluia. Essa é a nossa obrigação. A nossa obrigação como crente é não aceitar heresia. É não aceitar o camarada subir aqui e falar o que dá na telha dele e a gente bater palma e achar que ele tem razão. A Bíblia vai dizer que quem acrescenta um ponto ou tira uma vírgula disso aqui vai pagar um preço. Eu não quero pagar esse preço. Todas as vezes que a gente tem a responsabilidade, a incumbência de pegar esse microfone para falar de Deus, a responsabilidade é muito grande, irmãos. Porque aqui eu não estou falando de mim. Porque se for para mim falar de mim aqui, é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a gente pega esse microfone aqui, é para falar da palavra de Deus. E aí a gente vê hoje o pregador e a gente glorifica de pé, né? Se você está sofrendo, tem uma coisa errada. Se existe doença, é pecado. Se você não está próspero, é porque tem uma coisa errada, tem um espírito te amarrando. Aí eu olho para a vida de Jó, que Deus dá o testemunho de Jó, o próprio Deus, que eu acho que Deus colocou isso na Bíblia justamente para que não deixe dúvidas para a gente. Porque se alguém desse o testemunho de Jó, alguém poderia falar, às vezes era muito amigo, né? Geralmente quando você é muito amigo, você puxa uma sardinha para a pessoa, né? Não, mas quem deu o testemunho foi o próprio Deus. E Jó começa a passar por tudo isso. Os amigos se apresentam, e os amigos, com certeza, eu acho que essa teologia nasceu lá com os amigos de Jó. Porque eles começam a falar assim, alguma coisa está errada aí, amigo. Para você estar passando por tudo isso aí, tem uma coisa errada, você não pecou não? Tem certeza que não aconteceu nada de errado? Você não infringiu nenhuma lei de Deus? Porque está meio estranho isso aí. Ontem você tinha tudo, hoje você não tem nada. Mas eu quero falar nesses poucos minutos que me restam de duas palavras que o irmão Dionísio falou aqui. Porque o versículo que a gente leu nessa noite, ele está falando para Jó que ele sufoca a piedade e automaticamente diminui a devoção a Deus. Quando a gente fala de piedade, se você for para o dicionário e você analisar o significado da palavra piedade, e aí a gente precisa ir para a Bíblia e precisa ir para o dicionário também. Piedade geralmente está muito ligado com misericórdia, né? E aí quando a gente fala de misericórdia, eu estou falando quando você não tem aquilo que você merece ter. Misericórdia é quando Deus olha para mim, Franciel, e fala assim: você merece o inferno, mas eu não vou te dar o inferno, meu filho morreu por você para que você tenha vida. Isso é misericórdia, né? A graça é uma demonstração de misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A piedade, ela está muito ligada a isso. E a piedade também está intrinsecamente ligada ao amor. Quando a gente fala de vida piedosa, e quando a gente fala de piedade, a gente está falando de amor. Quando a Bíblia fala assim que o crente tem que ter uma vida piedosa, nada mais é do que está dizendo assim, a sua vida tem que estar balizada no amor. Por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Porque aqui ele vai estar falando assim, quando você sufoca, e sufocar aqui está no sentido de
tirar a vida. Quando esses assassinos que existem, né, e que é bastante comum nos nossos dias, matam alguém enforcado, essa pessoa morre por sufocamento. O que é? Apertar o pescoço até que a pessoa não consiga mais respirar, e a pessoa acaba morrendo. Aqui, quando o autor fala que alguém está sufocando a piedade, é como se eu estivesse matando o amor. É como se eu olhasse e falasse assim, ó, a minha atitude todos os dias, ela demonstra que eu não tenho amor nenhum. O amor já morreu na minha vida. E aí ele liga isso sabiamente, e ele fala assim, é como se ele falasse assim, ó, onde não existe amor, também não pode existir devoção a Deus. E aqui devoção aqui é entrega. Quando eu falo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos, que estamos só nós aqui, né? É comum você ouvir, principalmente na igreja católica, que fulano é devoto a tal santo, ou que fulano é devoto de não sei de onde. Aqui a devoção aqui é o sentido de você entregar a sua vida. Entregar. Alguém devoto, o devoto, ele se sacrifica para fazer a vontade daquele a quem ele é devoto. Não é à toa que você vê pessoas subindo escadarias de joelho. Você vê pessoas saindo aqui e indo de a pé para Aparecida. Isso é devoção. Eu não estou dizendo que é uma devoção correta, mas isso é a demonstração de devoção. E a gente precisa trazer essa devoção para nós. Será, irmãos, que nós somos devotos? E aqui eu pergunto, devotos da maneira correta? Porque a própria Bíblia vai dizer que Deus não quer sacrifício, que Deus quer obediência. Mas obediência ao quê? Você precisa saber a quem você vai obedecer e o que Deus deseja de você. Então, quando a Bíblia fala de piedade e de devoção, nada mais é do que as palavras de Jesus lá no Evangelho. Quando Jesus vai falar assim, olha, você que diz que me ama e não consegue amar o teu irmão, você é mentiroso, você não me conhece, nunca nem me viu. A Bíblia, irmãos, ela é perfeita. A Bíblia não se contradiz. Isso aqui é a mesma coisa de Jesus dizendo para nós, mas peraí, mas como que eu demonstro um amor? Eu lembro que algum tempo atrás eu estava conversando com um casal que estava passando por problemas na minha casa, e eu estava dizendo para eles que o amor, por mais que o amor seja romantizado nos dias de hoje, o amor, eu não considero o amor um sentimento. Amor é uma decisão. Você decide amar. Quando você assume um compromisso, e aqui eu vou falar de casamento, ninguém te obrigou a casar com ninguém. Aqui não existe. Se a gente voltasse no tempo, talvez uns 200, né, uns 200 anos atrás,
onde o pai escolhia o marido da filha e ela não tinha nem direito de falar nada, era só casar e acabou. Hoje não existe mais isso. Então, quando você coloca a aliança no dedo de alguém, você decidiu. Você decidiu, amor. Amor é uma decisão. E sabe por que os casamentos acabam? Porque a gente pensa que amor é um sentimento. A gente quer estar apaixonado com o coraçãozinho no olho o tempo todo. Quando chega dentro de uma casa do casamento que tem conta para pagar, que tem estresse, que tem filho, que você olha para a esposa e ela não sabe fazer aquele arroz do jeito que a sua mãe fazia, a paixão vai embora. E o amor, onde fica? A Bíblia fala de amor, mas esse amor aqui é decisão. É decisão. Você decide amar. Eu te pergunto nessa noite: você já tomou a decisão de amar a Deus acima de todas as coisas? Porque Jesus, a gente pensa que servir a Deus é fácil, irmãos. Servir a Deus não é fácil, não. Porque Jesus, um dia ele olhou para o discípulo e falou: se você ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu filho do que a mim, você não serve para ser meu servo. É isso que Deus exige de nós, irmãos. A gente pensa que Deus exige que a gente frequente uma igreja e que cumprimente os nossos amigos com a paz do Senhor. Amém. Vou para o céu. A demanda do Evangelho é muito maior do que a gente imagina. Quando eu olho para essas palavras de Jesus e que ele está querendo dizer o seguinte: para você me servir, só existe uma maneira: ou eu sou o primeiro e o único na sua vida, ou eu não sou nada. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus está falando. É isso que Deus exige de nós. E muitas vezes, irmãos, tudo está antes de Deus na nossa vida. Primeiro vem a nossa família, primeiro para os pais e os filhos, para os maridos vêm as esposas, para as esposas vêm os maridos, os filhos. Depois vem a vida profissional, que também é muito importante, afinal eu preciso de muito de dinheiro. Depois de sobrar um tempo, nesse tempo livre, tem também o lazer, porque não posso viver sem lazer. Como que eu vou viver o ano todo e não vou passar pelo menos uns 4 ou 5 finais de semana na praia? Como que eu não vou viajar pelo menos umas 3 vezes por ano? No ano eu viajo 13. Como que eu vou viver sem isso? Não tem como. Aí, o tempo que sobra, eu vou tentar agora me empenhar para Deus. Sobrou esse tempinho aqui para mim. Num dia de 24 horas, talvez sobre 4 minutos. Agora, não, esse tempo aqui. Aí a gente pensa que Deus está recebendo o nosso sacrifício. Quando Deus não sabe nem que você existe. Porque o próprio Jesus falou que naquele grande dia vai existir surpresa. Vai ter gente que vai chegar e vai falar: mas eu preguei, mas eu fiz, eu expulsei, eu falei o teu nome, eu preguei teu evangelho, eu cantei, eu participei de 60 congressos. E Jesus vai olhar e vai falar assim: você eu não conheço, nunca te vi. Se aparta de mim. Irmãos, isso é sério. A gente está perdendo tempo dentro da igreja com várias coisas, menos com o mais importante. E eu estou falando de piedade, e eu estou falando de devoção. Porque quem entende o que é piedade, o que é devoção, não fica perdendo tempo dentro da igreja com picuinha. Não perde tempo dentro da igreja com briga. Não se importa se o irmão acha que eu sou bonito ou se eu não sou. A gente simplesmente se entrega a Deus para que Ele possa fazer a vontade dele na nossa vida. Existe alguém que... Uma vez eu estava discutindo com o irmão e eu falei para o irmão assim: irmão,
essa salvação, ela só vem de Deus. Não existe mérito nenhum em mim, nem em você, nem em ninguém. Nada do que a gente possa fazer podia fazer Deus se decidir salvar a nossa vida. Deus decidiu salvar a nossa alma porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos amou. E talvez, quando a gente chegar lá no céu, a gente possa perguntar para Deus: por que o Senhor amou? Porque a gente não consegue entender esse amor, porque o nosso amor é condicional, né? Enquanto eu sou bonzinho com a negra, é muito fácil ela me amar. Agora, a partir do momento que, na visão da Leda, o que eu faço desagrada a ela, o amor sumiu, acabou, porque o nosso amor é esse, é condicional. Mas graças a Deus que o amor de Deus não é condicional. Ele me amou e Ele te amou, nós sendo ainda pecadores. Antes da fundação do mundo, Ele já nos havia escolhido, para que nós fôssemos diferentes, glorificássemos o nome dEle, através da nossa vida e através da nossa atitude. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O amor tudo cobre. Quem ama, não julga. Quem ama, não discrimina. Não é dever nosso de julgar a atitude de ninguém. Às vezes tem situações que são administrativas, mas elas não vão de maneira nenhuma romper o amor. Então, não julgue ninguém. Não discrimine ninguém. Nós não temos esse direito, porque somos todos falhos, somos todos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude a não sufocarmos a piedade, que seria, no caso, a misericórdia, como foi dito nessa noite, e que só é possível através do amor. Só é possível através do amor. E a devoção, né? E a devoção. A devoção é se entregar a Deus totalmente. Totalmente. E como disse o pastor Dionísio aqui na sua interrogativa sobre esse tema, né? Estamos sendo realmente misericordiosos? Estamos sendo realmente devotos a Deus? Quando nós julgamos o nosso irmão, porque ele teve problemas, ele teve dificuldades, ele atravessou por determinadas situações que o levou a algumas decisões que nós julgamos ser incorretas, mas que ele buscou a Deus e alcançou a misericórdia de Deus, e nós podemos negar a misericórdia e respeitar o irmão? E levantar boatos falsos? Eu, pastor, eu fico pensando que essa devoção ela cai mais forte no pastor, no obreiro, que é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é na sede, na igreja, é viajando, é cuidando disso, cuidando disso. Isso é uma devoção muito forte para todos. Mas ela é válida. Mas ela é válida, pastor Dionísio, para todo cristão, todo aquele que se torna debaixo da misericórdia de Deus, um servo de Jesus. A devoção é válida para todos. Para todos. Agora é claro que existe a diferença no que tange ao chamado. O que tange ao chamado, né, pastor? Chamou para fazer, chamou para adorar, chamou para viajar, chamou para isso. Em tudo há
devoção. A devoção. Por isso nós temos que viver a palavra de Deus. Agora, não é por qualquer motivo que a gente vai sair sufocando o amor. Porque, segundo o texto exaurido, ainda que superficialmente aqui de Jó, né? É exatamente o sufocamento da piedade, da misericórdia e do amor que vai diminuir a devoção. Por isso que Jesus, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, ele vai falar sobre o primeiro amor, porque deixastes de praticar o primeiro amor. Cada um de nós passamos uma retrospectiva como nós éramos no início da nossa conversão. Como que a gente era no início da conversão? A gente largava qualquer coisa para estar aos pés do Senhor, para louvar o Senhor, para abraçar os irmãos, para estar junto em comunhão, para se ajudar um ao outro. Não é assim? Mas exatamente por causa do sufocamento da piedade, da misericórdia e do amor, aí vai diminuir a devoção. Que a devoção é o principal, porque a devoção é que vai dar sentido ao amor a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu estou cansado. Não, mas eu não vou deixar de participar do culto com as irmãs na quinta-feira. Eu cheguei cansado hoje, eu não estou bem de saúde. Eu não vou perder o culto de ensinamento. Eu não vou perder um culto com os jovens. Eu não vou perder um trabalho com as crianças. Eu não vou perder, porque a minha presença vai demonstrar o quê? A minha devoção a Deus. A minha devoção a Deus. Amém? Coloquemos de pé. Glória a Deus. Agradecendo a Deus pela presença de vocês. Agradecendo a Deus por vocês através do canal da igreja. E amanhã tem oração aqui. E a nossa devoção é a Deus, né? A nossa devoção é a Deus. Coloquemos isso na nossa mente e depositemos isso no nosso coração. Aleluia. A nossa devoção é a Deus. Não importa quem está dirigindo. Não importa quem está à frente. Não importa. A nossa devoção é a Deus. É para Deus. Tudo quanto nós fizermos em devoção a Deus, Ele receberá. Ele receberá. Agora Ele não vai receber nada que não seja declarado como devoção a Ele. Pastor Narciso, vem lá. Pastor Manuel dá a bênção para nós. Aleluia, glória a Jesus. A paz do Senhor. Amém. Irmão, nessa oração eu peço oração por um sobrinho meu, por sinal ele é irmão do pastor Wellington. Ele está no UTI, lá em Belém do Pará. Ele contraiu uma bactéria em casa. E essa bactéria já comprometeu o rim dele e o pulmão. Ele está no UTI, entubado. E os médicos estão lutando para descobrir o tipo de bactéria que está alojado no rim dele e no pulmão. Ele está entubado, o médico já falou o diagnóstico, o tratamento dele. Ele está reagindo, já está reagindo melhor. Ele estava reagindo bem, mas agora ele está reagindo melhor. Mas o tratamento dele será de 4 meses a 6 meses no hospital. Então a gente está orando para que Deus, eu até ia para lá com ele, mas ele está dando passagem, ele vai dia 9. Eu fiquei pensando, não dá para mim ir, porque para mim ir,
e não poder ver ele porque só tem uma visita uma vez na semana e só é meia hora, e só quem pode visitar a esposa ou o filho. Então, a gente vai lá fazer o quê? Né? Então a gente está esperando resolver o problema, depois ele vai. Eu não, eu resolvi não ir, só vou depois que ele vir embora para a sala do hospital, por quarto. Não botei, porque não botei, ninguém pode entrar. Então vou peço oração dos irmãos, olha para ele é Zé Lemos, irmão do pastor William, que está com 50 anos. Oh, Deus, né? Ele contraiu essa bactéria em casa. Hoje em dia, irmão, não temos mais para onde correr. Estamos andando na rua, estamos sujeitos a contrair qualquer coisa. Né? Só Deus tem misericórdia de cada um de nós. Só Deus pode nos proteger, porque a poluição, isso veio através da poluição, meu irmão. Você que é enfermeiro, né? Então deve ser através da poluição. Sabe? O ar está todo poluído. Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, graça que dou, Senhor amado, graça que dou, Senhor amado, porque aqui sendo ajudado, Pai amado, graça que dou, Senhor da glória, por a tua misericórdia, pela nossa vida, Senhor, Pai amado, Deus, eu te apresento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as doces consolação do Espírito Santo esteja com todo este povo, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém? Amém. Amém.